Olá, eu sou Thaís Coelho, sou advogada, mediadora de conflitos, apressada e filha de uma mulher incrível. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu quinto episódio do Apressa-te a Viver Bem, um projeto que tem como objetivo direcionar as nossas energias para o que realmente vale a nossa pressa. Construir uma vida valiosa, onde cada dia é uma existência completa. E eu estava tão ansiosa por esse episódio, porque ele, na verdade, é a realização de um sonho. Quem nunca quis eternizar a sua mãe? E eu tô tendo a oportunidade nesse episódio de fazer isso. Eternizar a minha mãe nesses minutos, ouvir ela na sua individualidade, com o seu jeito de existir no mundo. E eu sempre quis isso, sempre imaginei uma forma que eu eternizaria um diálogo com ela, que são sempre diálogos tão ricos que eu tenho com a minha mãe. E poder de alguma maneira publicizar as coisas incríveis que saem dessa mulher, me traz um sentimento de realização muito grande. Eu me sinto muito realizada por ser filha dela e poder compartilhar um pouco da grandeza que ela tem com vocês é muito significativo para mim. E a conversa com a dona Teresa, ela rendeu muito, rendeu tanto que eu preferi dividir ela em 2 partes. Então essa é a primeira parte do meu diálogo com a minha mãe, e na semana que vem eu vou publicar a segunda parte, a parte final de tudo que eu conversei com ela. E o meu objetivo com esse diálogo é inspirar que outras pessoas façam algo que eu comecei a fazer há pouco tempo, que é humanizar os nossos pais. De modo especial, nesse episódio com a minha mãe, eu quero que nós possamos olhar para as nossas mães com um olhar além da maternidade. E aqui acho que vale destacar, eu sei que existem seres humanos ruins que infelizmente se tornam pais e mães e que talvez eles não mereçam um olhar de humanidade. E eu reconheço essa difícil realidade das pessoas. Só que hoje a minha proposta é que nós, filhos, que conseguimos, que temos a possibilidade de enxergar algo diferente nos nossos pais, que a gente possa lançar um olhar para pensar: o que que existe além da minha mãe, desse papel de maternar dela? E enquanto eu preparava esse episódio, eu comecei a pensar no que significa ter uma mãe. Qual que é o significado dessa relação parental que a gente forma com uma mulher? E eu achei muito difícil de colocar em palavras o significado disso. Mas eu pensei tanto que eu cheguei numa resposta que ela me agradou. E eu quero compartilhar um pouco dela com vocês. Eu acredito que ter uma mãe é ser observado por uma mulher como se você fosse uma coisa só. Nós geralmente somos lembrados pelas pessoas que convivem com a gente por recortes. O meu marido se lembra de mim desde o início do nosso relacionamento. Os meus amigos se lembram de mim desde que nós começamos uma amizade. Só que a nossa mãe, ela consegue nos enxergar como algo completo, por inteiro. Antes que existisse uma consciência em nós, antes dos nossos pés tocarem no mundo, nós já existíamos dentro delas. E eu acredito que esse ato físico de existir dentro de alguém é revolucionário num nível que não existe uma outra relação no mundo que chegue perto do que essa relação significa. E uma mãe tem um poder tão grande de afeto que ela é capaz de lembrar de histórias da sua gestação, de um filho adulto, talvez até idoso, e se emocionar como se tivesse com um filho dentro do seu ventre. Muitas vezes a minha mãe, quando ela conta histórias da sua gestação, da minha gestação no caso, e ela fala das dificuldades, ela volta a chorar e se emocionar. E faz quase 28 anos que ela viveu essa história de dificuldade na gestação. Hoje eu sou uma mulher casada, eu sou uma adulta e ela continua me vendo como um bebê. Então eu vejo que para as nossas mães, nós seremos sempre uma coisa só, como se o tempo não afetasse diretamente a forma como elas nos enxergam. E existem certas lógicas que talvez eu só serei capaz de entender quando eu for mãe. E enquanto isso, eu vou observando a minha mãe, tentando entender o que é que significa então ser uma mãe, ter uma mãe. E essa, que é a minha mãe, é uma mulher que sempre inverteu a lógica das minhas filosofias.
Eu que sempre tive tantas filosofias desde pequena, talvez até muito inspirado pelo jeito dela de viver a vida, dela e do meu pai, e ela sempre acabou invertendo a forma como eu vejo as coisas, mostrando o quanto eu ainda sou aprendiz da vida. E que o olhar dela, de alguém que já viveu tantas coisas, já passou por tantos caminhos, tem pegadas frescas que me indicam por onde eu posso caminhar. E eu acho engraçado essa coisa de nós sermos filhos. A psicologia define que existe dentro da nossa infância uma fase que pode ser denominada como um egocentrismo infantil. Que é um período super natural, que faz parte da vida de todo mundo e que faz parte do desenvolvimento de uma criança, que acontece entre os 2 até uns 7 anos. E que é um período marcado por características de que a criança ela não consegue se colocar no lugar do outro, não enxerga o mundo sobre perspectivas alheias à sua, ela não sente necessidade de dividir tanto as suas coisas com os outros e pensa que as suas vontades são as prioridades do mundo. Só que eu fiquei pensando quando eu li sobre essa fase do egocentrismo. Será que nós, filhos, algum dia já conseguimos romper com essa lógica de egocentrismo? Será que essa fase para nós já acabou? Porque eu tenho a impressão que, enquanto nós formos filhos de alguém, nós sempre seremos muito egocêntricos. Temos muita dificuldade de olhar para o nosso pai e para nossa mãe como algo além do simples pai e mãe. Enxergar uma mãe além da sua maternidade. Tirar esse egocentrismo, porque a gente só consegue olhar para eles sobre o papel de que eles são para nós os nossos pais e as nossas mães. Só que na verdade eles são no mundo muitas outras coisas. E eu ainda não sei se eu consegui já assumir esse papel de humanização da minha mãe e do meu pai, mas eu venho tentando. Então, o episódio de hoje, eu quero apresentar para vocês essa exposição pública da minha tentativa de olhar para minha mãe e perceber ela muito além da sua própria maternidade. Tá gravando? Sim, tá gravando. Aí você vai me responder com sinceridade, pode ser? Sim. Tá tranquila? Você disse que apaga? Então, a primeira pergunta que eu quero que a dona Teresa responda para nós é, sem usar a explicação de que você é mãe, que você é esposa e tudo mais, como que você conseguiria explicar quem você é? Eu me apresentaria como uma pessoa apressada. Olha, vai parecer, mas eu não combinei com ela, que era pra ela falar essa característica logo de cara. Também não acho que ela tenha feito uma relação com o nome do podcast, porque, embora ela saiba, ela não consome o conteúdo, porque ela não utiliza muito o celular e redes sociais. Então, saiu realmente de uma maneira bem naturalizada, esse apressada. Gosto de resolver tudo hoje. Se eu for sair amanhã, a mala já vai estar pronta hoje. E é isso que eu sou. E além de apressada, o que mais que você é? Eu acho que você tem muita coisa. Eu sou muito organizada. É verdade. Gosto de tudo no lugar. Já levanto da cama, já arrumando tudo. E foi muito difícil pra você conviver comigo? Não. Bom, veja bem. Organização doméstica definitivamente não é meu forte. Talvez esse tenha sido o maior conflito que eu tenha vivido com a minha mãe ao longo de toda a nossa história. Mas eu acredito que Deus realmente foi muito perspicaz em me mandar ela como mãe e eu como filha dela, porque acredito que foi uma forma da minha mãe flexibilizar essa característica dela de dureza com as coisas, de não abrir mão da organização e talvez de entender que nem tudo está no nosso controle, que essa organização dela foge simplesmente às coisas da casa, elas vão para tarefas além das domésticas. E trouxe para mim também o senso de responsabilidade, de ter cuidado com o espaço do outro, respeitar o lugar do outro, ter consciência da importância de manter as coisas em ordem. Mas são coisas que eu ainda venho aprendendo. Eu, como filha, confesso que provavelmente esse foi o maior problema que eu dei para minha mãe. Deus te enviou um desafio muito grande, te enviando uma filha desorganizada? Não, você não era desorganizada, era bagunçada. Então você é apressada, organizada. Muito, muito organizada. E mais uma coisa.
pra gente fechar a sua apresentação? Eu sou muito sincera no que eu vou fazer e falar. É verdade. É bastante mesmo. E você acha que seria isso ou tem mais alguma coisa a acrescentar? Como você pegou no pulo, assim, eu não consigo lembrar de mais nada no momento. Eu diria que você também é muito criativa. Sou bastante criativa. Eu invento um almoço razoável, bonito, assim, gostoso, com poucos ingredientes, com aquilo que eu tenho em casa. Isso eu herdei da minha mãe. Eu acho que você é criativa também para encontrar soluções para os problemas, para fazer artesanato. Tudo isso eu gosto de artesanato, sempre gostei, né? Com as limitações que eu tenho, eu tento fazer. E você falou da sua mãe, né? Eu queria que você pudesse contar para nós como que foi a sua infância. O que você lembra da sua infância? De onde você veio? Quais são lembranças que você tem desse período? Eu não tenho muita lembrança de quando eu era criança. Eu não sei se é porque tinha pouco contato, assim, com o mundo que tem hoje. Esse é um ponto muito importante da história da minha mãe que eu quero destacar. Eu acredito que ela não se recorda muito de partes da infância dela como uma proteção da sua própria mente para privar ela de certos desconfortos e dores que ela viveu. A minha mãe, ela cresceu como criança e adolescente na década de 70, 80, um período muito difícil para o nosso país. E eu já vi muitas pessoas da idade dela comentando sobre esse período da infância e adolescência, lembrando com muito saudosismo, dizendo que foram os melhores tempos, que bom mesmo era aquela época. Só que minha mãe nunca olhou para esse período e disse que eram os melhores tempos. Ela, inclusive, tem a consciência de entender que ela, naquela região do interior aqui do Paraná que ela vivia com a família, na verdade, eles estavam envoltos em uma situação de extrema pobreza. Talvez ela não consiga colocar isso em palavras e até seja difícil de admitir que a condição que eles viviam era de extrema pobreza. Porque é muito comum, e eu já ouvi ela falando muitas vezes, que eles não passavam fome, mas eram desassistidos de completamente todos os outros aspectos da vida de um ser humano, de qualquer tipo de recurso. O Estado não chegava até essas pessoas no lugar onde elas moravam. Era como se eles não existissem. E talvez, para as autoridades daquela época, realmente era isso. Eles não existiam ou não importavam para eles. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente situar também a vida dos nossos pais, para entender de onde é que eles vieram. Qual contexto a vida deles se desenvolveu enquanto nós não estávamos no mundo? Porque é fácil identificar a história dos nossos pais depois que nós viemos, porque eles contam sempre dessas coisas. Mas e qual o contexto social, econômico, político que a vida deles esteve inserida? Isso tudo faz parte da composição daquilo que eles se tornaram e são hoje, no presente, que eles compartilham com a gente. Era lá do interior, lá do sítio, então não via quase ninguém. Passava dias, só via os alunos da escola. E, então, assim, eu não tenho muita lembrança. Mas a lembrança que eu tenho e o que eu devo ter dado à minha mãe é a organização, a limpeza. Então, a minha mãe era uma pessoa muito organizada e muito limpa, apesar das 4 crianças que nós era. E você, desde pequenininha, sempre ajudou sua mãe em casa? Sim. Aprendi a cozinhar, eu não tinha nem 8 anos, que a minha mãe ia lavar roupa no rio. E deixava eu em casa e ela falava que eu tinha que pôr o arroz no fogo. E ela marcava com o sol na área que a gente tinha, ela apanhava um pauzinho lá e falava, a hora que o sol bater aqui, você põe o arroz no fogo. Nossa! E o relógio era esse. E você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 7,5, 8 anos. Eu era bem criancinha. Meu pai e meus irmãos estavam na roça, né? E era assim, e eu aprendi a cozinhar muito cedo mesmo. Um dia o arroz ficava duro, outro dia ficava muito mole, outro dia salgado, cada dia de um jeito, nunca repetia. E como que foi ser a única menina de 4 filhos? Que você tem 3 irmãos, né? Como que foi ser a única mulher? Só você e sua mãe, assim, de menina em casa?
Ah, lá em casa, quando um apanhava todo mundo, se fosse preciso. Eu não fui privilegiada por ser filha única, né? Era tudo igual. A gente era muito simples, então o que um tinha, o outro também ganhava, que era mínimo do mínimo. E era assim. Eu sempre estava junto com a minha mãe, né? Porque ela não deixava eu sair de roda delas. Meus irmãos brincavam na porta, eu estava junto. Se ele saía dali, eu tinha que estar com ela. Ela tinha um cuidado muito grande com os 4. Mas comigo, por ser menina, era um pouquinho a mais. E você tem alguma lembrança? Aí pode não ser só da sua infância, mas assim, quando você pensa na sua mãe. Por exemplo, quando eu penso em você, tem muitas memórias que surgem pra mim, de muitos momentos que a gente viveu junto. Tem algum momento, assim, que você viveu com a sua mãe que você se recorda com muita clareza? Alguma coisa muito marcante que vocês viveram? Quando foi pra mim me casar, né? Eu me casei nova e minha mãe... não que ela não quisesse que eu me casasse, né? Mas ela se preocupava muito com o futuro, né? Que só a Deus pertence. Então foi bem marcante essa época, né? Foi uma época mais difícil para ela do que para mim. Eu só fiquei sabendo disso na hora da morte dela, que a minha prima de Minas Gerais veio ver ela, que estava na UTI. E daí ela falou para mim, né, que todo dia ela ia lá em casa, de tarde, e a mãe chorava por minha falta. Mas eu fiquei sabendo disso só muitos anos depois. E eu fiquei triste em saber que eu tinha causado isso na minha mãe. Mas você não causou isso pra ela, você estava seguindo sua história. Daí já não tinha mal o que fazer, que ela estava na agonia da morte, dia 18 de junho. Fiquei sabendo disso, era numa sexta-feira, na porta da UPCAM. E daí no domingo ela faleceu. Mas a minha prima sempre reconfortou ela. E obrigada por você ser sincera, então, me contando isso. Não precisa segurar as lágrimas, pode chorar, tá bom? O que não for legal a gente vai cortar daqui, tá bom? Dá um beijo aqui. Você, tenho certeza que foi uma filha muito, muito especial pra sua mãe, porque você cuidou dela em todos os momentos que ela precisou, inclusive no fim da vida dela, né? Então, eu acho que às vezes a gente pode sentir, por exemplo, a Jéssica hoje, né? Tá do outro lado do mundo. E às vezes você lidar com essa distância não é fácil, né? A Jéssica é a minha irmã. Ela mora hoje em Portugal e foi ela que concedeu a esse podcast o título de Sucesso Internacional desde o seu lançamento. Ela foi a primeira pessoa que ouviu o meu primeiro episódio e ela adorou. Pelo menos foi o que ela me disse, né? Então eu sigo acreditando. Então o Apressa-te, ele nasceu fazendo sucesso no exterior. E é falando sobre a minha irmã que minha mãe vai mostrar pra vocês como ela é genial, como ela é capaz de usar expressões impensáveis como algo alimentar pra nomear sentimentos. Mas de alguma maneira ela também não tá aqui presente com você? Ela tá, só que eu acho que eu sei lidar um pouco melhor hoje. Tem a tecnologia que aproxima. E por viver num mundo diferente, né, numa época diferente, eu acredito que o sofrimento já é menos, né? Que hoje eu me sinto assim como se fosse uma salada, né? No mesmo tempo que fico triste por estar longe, uma salada de fruta, agridoce. Ela está distante, mas no mesmo tempo eu sei que ela está bem, porque eu eduquei de uma maneira que eu posso confiar que ela tá lá, de repente ela tá sofrendo por estar só, distante de nós, né? Mas ela tá bem. Isso tenho certeza. Que a educação que eu dei para ela foi que o mundo era inteiro dela. Que ela podia voar para onde quisesse ir. Que o ninho dela tava aqui, se precisar voltar.
No segundo episódio do Apressa-te, um episódio que se chama O Amor como Centro de Todas as Coisas, eu defini o amor exatamente como minha mãe falou para vocês, como um ninho que dá a liberdade para o voo e a segurança do pouso. Achei essa coincidência dos nossos pensamentos acerca das mesmas coisas algo muito afetuoso da vida. Que lindo, mãe. Você é uma poeta, né? Não, é o coração. E acho que talvez da infância, a última pergunta que eu teria para te fazer é: quando você era criança e você imaginava você grande, o que você imaginava que você iria se tornar? Como diz, eu era lá do sítio, lá daquele fim de mundo, né? Que a gente veio de lá. Então a perspectiva era pouca, mas eu imaginava que eu ia ser igual a minha mãe, que eu ia ser uma dona de casa, que eu ia cuidar dos filhos que eu tenho, da minha casa, do meu tudo. Eu sempre imaginei que eu ia ser uma pessoa igual a ela. De alguma maneira você realizou esses sonhos, né? Sim. Alcançou todos eles. Caramba, escutar isso me dá muita vontade de seguir cada vez mais na realização dos meus sonhos, porque eu quero muito poder dizer isso um dia. Já posso dizer isso agora com relação ao que eu pensava que atingiria com a idade que eu tenho hoje. Mas será que um dia a gente também vai conseguir dizer isso? Que nós nos tornamos o ser humano que o nosso eu criança imaginava que nós iríamos nos tornar. Isso é realmente incrível. Que bom que ela conseguiu. Você e o pai não tiveram chance de estudar quando vocês eram crianças, né? Você estudou até que série quando você era criança? Eu estudei até a 5ª série quando eu era criança. Depois eu não estudei mais. Depois de muitos anos, eu já tinha a Thaís com 1 ano e pouco. Eu voltei no CBJ a estudar. Eu fiz um estudo em casa, fui lá e fiz a prova. Eu eliminei de 5ª a 8ª num único dia. E depois de anos também, eu voltei a terminar o ensino médio. Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. E aqui eu acho importante pontuar para vocês algo muito incrível. Minha mãe não realizou feitos grandiosos apenas com a sua família. Ela também tem uma jornada muito surpreendente e inspiradora com relação à educação. Quando você voltou a fazer o ensino médio, você já estava com 50? Ou ainda não tinha? Tava não, com eu 40 ainda não, e poucos, né? Eu ainda não tinha 50 anos quando eu fui pro ensino médio. Eu fiz ele, eu não me lembro mais o ano, eu tive de parar na pandemia, né? Não, antes da pandemia, por causa da saúde, eu precisei me ausentar um tempo. E depois eu voltei a terminar o ensino médio. Foi 2 anos para terminar, que eu comecei e tive de parar. Depois eu voltei eliminar as matérias que faltavam. E como que foi para você voltar para a sala de aula depois de tantos anos longe? Eu vou falar para você, falar como foi para você, e depois eu vou te contar como que foi para mim, como filha, ver você passando por isso. O ensino fundamental, eu só fiz a prova e consegui passar em tudo. Então, eu acho que eu tive uma boa base lá no passado. O ensino médio, quando eu fui fazer, eu fui com bastante receio, né? Não sabia muito, mas os professores eram muito bons, muito dedicados com as pessoas mais velhas, vamos falar a palavra português correto. Então, eles eram muito acolhedores, assim, ajudavam no que era possível. E eu me dediquei muito a uma matéria que é educação física. Eu fiz ela inteirinha, li tudo que tinha de ler, porque a professora era muito boa e ela ajudava a gente procurar, né? Porque eu gosto muito de estar a par dessa matéria, né? Desse assunto. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção, foi essa matéria aqui. Eu nem sei se era de educação física. A professora me deu o livro e eu fui a fundo. Eu estudei, perguntava para ela e ela gostava de me ajudar. E depois você continuou e se formou em técnico em farmácia, né?
E esse acho que foi mais desafiador, talvez. Depois eu fui pro curso técnico. Entrei lá na sala de aula. Eu não sei tecnologia, malemar sei mexer no celular e tinha que fazer os trabalhos. Eu não sabia mexer nada nos negócios lá e ficava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas tinha que estudar, né? Objetivo. E foi. Com 6 meses que eu tava fazendo o curso, o meu pai ficou doente. Daí que foi o difícil. Pensei 1001 vezes em desistir, mas eu não podia desistir. Eu estava numa reabilitação profissional. Esse ponto da reabilitação profissional eu quero destacar para vocês porque talvez nem todo mundo conheça. O INSS, ele busca na reabilitação profissional, que é um serviço que ajuda pessoas que tenham deficiência, alguma incapacidade, a serem inseridas em outros trabalhos. Então a pessoa não pode mais exercer uma função e ela vai passar por uma qualificação profissional para exercer outro tipo de trabalho que estejam adequados às suas limitações. E eu lembro que na época que o benefício da minha mãe foi cortado, eu tinha acabado de me tornar advogada, foi um dos primeiros processos que eu assinei, e ter o benefício dela reavido e ela ter a oportunidade de acessar de novo a escola, graças ao trabalho que ela investiu, que ela e meu pai acreditaram muito, foi muito gratificante e muito significativo ver como as coisas são interligadas. As coisas que os nossos pais fazem por nós, de alguma maneira, no futuro, quando nós temos as nossas próprias condições, elas podem reverter também em benefício aos nossos pais. E essa foi uma possibilidade que a vida me deu de retribuir, pelo menos um pouquinho, tudo que ela e meu pai já investiram em mim. Mas claro que todo o mérito educacional é 100% dela. E eu pensava, né? Eu preciso do dinheiro, mas eu preciso ajudar a cuidar do meu pai. Eu tinha as pessoas que cuidavam dele, né? Mas o meu zóio eu tinha que estar o tempo todo em cima dele. E era assim, eu tinha pessoa muito competente para ajudar a cuidar dele, muito amorosa, muito prestativa. Mas eu tinha que estar lá. Ele era o meu bebê velho, eu sempre falava que ele era um bebê velho que eu tinha que cuidar. E Deus tinha dado ele para mim. E eu chegava na sala de aula e eu falava, professor, hoje eu vou embora. Eles falavam, mas é cedo. Eu falava, eu vou. Eu chegava em casa e ele estava precisando da minha ajuda. Outro dia eu chegava lá, contava, né? Os professores falavam que ele estava lá para me ajudar no que eu precisava, né? E foi assim, eu tive professores maravilhosos nesse curso. Todos foram um pai, foram uma mãe. Só tinha um professor, né? O professor Fernando. Ele era um amor de pessoa. E foi assim. Foi de passo a passo até o último degrau. E eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer um curso, né? Daí até comentei com os professores um dia lá, né, que se eu soubesse que eu tinha capacidade de adquirir conhecimento, eu teria para a faculdade em vez de ter feito o curso. Mas por estar distante, assim, do ensino, né, e fui para o curso. Eu vou te dar agora uma outra visão sobre esse período, que eu acho que eu nunca te contei. Como que foi eu, enquanto filha, vendo a minha mãe sair de casa para estudar. Eu acho que talvez quando você fez o ensino médio no CBJA, eu ainda estava muito focada na faculdade. Talvez eu não conseguia nem ter tempo para observar muito o que estava acontecendo com a mãe e tudo mais. Só que eu sentia que cada vez que você chegava da escola, talvez era quase como se a gente tivesse invertido o papel. Lembra quando eu ia pra escola quando eu era criança? Eu chegava querendo te contar um monte de coisa, né? E depois, quando você foi pra escola, você
chegava em casa e compartilhava um monte de coisa que você tinha aprendido comigo, lembra? E eu via como você voltava cada vez melhor da sala de aula, as coisas que você refletia. Eu lembro de você comentando comigo sobre fatos históricos, sobre sociologia, filosofia, um monte de coisa que você vinha aprendendo. E foi no ensino médio que você fez aquele quadro, né? Que é o quadro que tá no meu escritório. E talvez um pouco disso até reflita nessa tua característica de criatividade, né? Quando eu vi que você chegou em casa com aquele quadro, eu achei ele tão genial, que é um quadro do Grito, que a mãe fez uma releitura na escola, ilustrando qual que era o seu medo, né? E você ilustrou que o seu medo eram de pessoas. Então é o quadro do Grito com várias pessoas, assim. E eu nunca vou dar esse quadro pra ninguém, porque ele é a minha lembrança da sua genialidade em várias coisas. Mas depois, quando você foi pro ensino técnico, que eu já não estava mais na faculdade, aquela época foi muito difícil para mim também, principalmente ver você passando por tudo isso com o vô, quando ele veio aqui para casa, né? A vida acabou fazendo uma troca muito injusta, né? Porque eu saí de casa e logo o vô chegou. Ele chegou um pouquinho antes de eu sair, né? Quando eu casei. E eu lembro que quando você começou a fazer o curso técnico, eu sempre chorava muito com a minha psicóloga e falava pra ela, mas eu não queria que minha mãe passasse por isso. Eu acho muito injusto ver ela passando por isso. Se eu pudesse, se eu tivesse condições financeiras ou de qualquer outra forma de fazer com que você não passasse por isso, eu faria. Mas nas minhas condições, o máximo que eu consegui foi de alguma maneira, né, com o meu trabalho, te manter ali fazendo aquele curso. E quando você fez a sua colação de grau, eu acho que eu fiquei mais feliz na sua colação de grau do que até na minha. Porque eu sabia que era uma conquista da família toda. E mais uma vez era você me provando o quanto você é uma mulher extraordinária. E não existe limitação de idade, de qualquer outra coisa pra gente alcançar os nossos objetivos. Eu acho que mais uma vez você me ensinou isso com essa sua trajetória. Quer tomar uma água pra gente parar de chorar? Não. Então tá, então só vou respirar pra gente não chorar muito. E o que você teria feito de faculdade, então, se você pudesse estudar? Eu ia fazer serviço social. Se fosse... Hoje eu não vou mais pra escola estudar, né? Pelo menos no momento. Mas se eu, na época, fosse pra faculdade, eu faria serviço social. Porque eu acho que a nossa sociedade tá precisando de ajuda. E é um grito que muita gente dá e ninguém ouve. Aqui tá uma característica muito forte da minha mãe. Ela consegue ouvir o grito silencioso de alguém. Vocês não vão fazer ideia, vai ser difícil eu explicar em palavras e parece que talvez eu tô exagerando, mas a minha mãe realizou realmente por toda a sua vida um serviço social por todas as pessoas ao redor dela. Ela já livrou uma pessoa que estava prestes a cometer suicídio. Ela já cuidou de muitas pessoas até a morte. Ela cuida de tudo e de todos ao redor dela, vizinhos, pessoas que passam pela mercearia dos meus pais, pessoas que ela encontra na rua. Ela é muito atenta e ela é uma tradutora do grito silencioso que as pessoas fazem. E eu não sabia colocar isso em palavras, descrever isso como uma característica dela, até ouvir novamente ela dizer isso que ela acabou de falar. A minha mãe ouve o grito dos excluídos. E domingo você falou isso, né? Pra mim, quando eu te pedi qual faculdade que você faria. Você me disse que faria serviço social e depois eu fiquei pensando. Talvez de alguma maneira, a vida toda você sempre trabalhou fazendo assistência social, né? Cuidou do vô,
igual você falou do vô sendo seu bebê, né? Quando eu via você e o pai cuidando dele, eu ficava imaginando assim, eu não sei como que foi quando vocês cuidaram de mim e da Jéssica, né? Porque não tinha tecnologia para registrar vídeo naquela época. Mas eu imagino que o mesmo carinho que você tinha com o vô, você tinha com a gente também. Então eu ficava pensando assim, nossa, como o pai e a mãe são pessoas amorosas, né? Como foi bom vir no mundo nessa família. E quando vocês cuidaram do vô, eu realmente vi mais uma vez o quanto vocês dois são pessoas incríveis. E hoje tá fazendo 1 ano, né, que o vô partiu. 1 ano hoje faz que ele faleceu. E você cumpriu sua missão do início até o fim. Eu tentei, pelo menos. Eu pensava, é eu e nós, né? Porque meus irmãos moravam longe. Tudo que precisava, eles falavam, nós paga para você arrumar alguém para fazer para você, porque eu também tenho algumas limitações de saúde. Então, assim, tudo que precisava, meus irmãos falavam, nós dá dinheiro para você arrumar as pessoas para cuidar do pai. E ele foi, assim, muito amado no final da vida dele por pessoas que ficou e marcou a minha vida. Tem pessoas que, como diz lá no começo, eu não tenho irmã, mas hoje eu tenho umas irmãs de coração que, quando eu precisava sair, elas ficavam aqui com o meu olho no olho dele, cuidando dele, né? E assim, isso me deixava muito segura, porque eu não conseguia ficar o tempo todo, né? Eu estava em casa, mas elas que cuidavam dele a maioria do tempo, mas o meu zóio estava lá o tempo todo. E falando em estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, obrigada por me escutar e escutar também a minha mãe. Cada vez que vocês me ouvem, eu alcanço um lugar diferente sem sair de casa. São vocês me levando para o mundo, talvez chegando em lugares que eu nunca pisei, quiçá talvez nunca pisarei. Essa foi a primeira parte desse episódio com a minha mãe, essa mulher que me deu todo o letramento afetivo, que me ensinou a nomear os sentimentos que eu compartilho com vocês. Vocês não viram, mas nós fizemos toda essa gravação de mãos dadas. Eu ali sentindo comigo toda a potência que existe dentro dessa mulher, que ao mesmo tempo que é pequena, é tão grande e que dentro de todo o seu vasto universo, eu consegui eternizar alguns minutos do que ela representa. Eu aguardo você no próximo episódio e quem sabe até lá você pode fazer esse exercício de enxergar sua mãe além da maternidade, de perceber o ser humano complexo e completo que ela é no mundo. Humanizar os nossos pais é uma forma de tornar visível uma história que também é nossa, porque nós somos, de alguma maneira, a continuidade das suas vidas. Então vai lá, apressa-te a olhar para sua mãe além da maternidade.